Professor, Não, o áudio tá desligado. Blá, 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 blá. Pronto. Vocês estão ouvindo agora? Aí, obrigado. Nossa, mas tá foda esse mouse. Pronto. Aí, agora foi. Ô, gente, vocês estão reconhecendo essa fórmula? Mais ou menos, né? Vamos tentar elucidar coisas aqui, porque daí aí vem a perguntinha dele, que é a seguinte: quanto vale θ? O que que é esse 5 aqui na fórmula? Isso é a força. Ele fala que a força vale 5. Isso aqui é a força. O que que é o 2? O 2 é o deslocamento. Ele fala que para se deslocar de A até B, o corpo andou 2 metros. Então, essa fórmula ela está muito parecida com a fórmula do trabalho. Se a gente lembrar da fórmula do trabalho, da definição, trabalho é força, deslocamento, cosseno de um ângulo. Força, deslocamento, cosseno de um ângulo. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo de quem? Da força com o deslocamento. Então, na verdade, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, ele vale 15 graus. 15 graus. Então, se a gente fosse calcular o trabalho usando a fórmula de trabalho, é força vezes deslocamento vezes o cosseno de 15 graus. No entanto, ele apresenta a fórmula de trabalho usando o seno de um ângulo. E agora? Bom, eu sei o seguinte, que o trabalho é força, deslocamento, cosseno de 15 graus. Isso eu sei. A questão agora é a seguinte, pessoal. Que ângulo eu teria que colocar aqui no valor do θ para que esta fórmula seja igual a esta? Tipo assim, ó, eu quero que o resultado dessas duas contas deem o mesmo, não é isso? Então, o que que eu preciso garantir? Eu preciso garantir que esse valor aqui, ó, seja igual ao cosseno de 15. Tudo bem até aqui? Professor, mas eu não lembro quanto vale o cosseno de 15. Como que eu vou saber? Aí entra uma malandragem. Gente, vocês lembram o que significam ângulos complementares? Os ângulos complementares lá na geometria, eles são ângulos cuja soma dá, não, 90. Se for 180 é suplementar. Tá, beleza. Então existe, por exemplo, 20 e 70, 30 e 60, 45 e 45. Uhum. Só que acontece uma coisa muito curiosa quando você estuda trigonometria. Quando a gente estuda trigonometria, a gente aprende que para cada ângulo existe o seno, o cosseno e a tangente, certo? Eu não vou entrar muito na discussão de como vem esses números, mas enfim. Nós sabemos
que ângulos complementares têm uma propriedade no que diz respeito ao seno e ao cosseno. Quando dois ângulos têm a soma valendo 90, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. O grande exemplo que você usa para não esquecer isto nunca é o 30 e o 60. Por exemplo, por que que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Porque eles são complementares. Então, veja, eu quero substituir um número que seja igual ao cosseno de 15. Se eu quero um número que seja igual ao cosseno de 15, eu vou pegar o seno de 75. Então, se eu colocar aqui, ó, na fórmula de trabalho, seno de 75, veja, pessoal, eu não sei calcular o seno de 75. Eu não sei de cabeça. Mas eu tenho certeza que o seno de 75 é igual ao cosseno de 15. Tá? Beleza? Então, se eu quiser trocar o cosseno da fórmula por seno, eu uso 75 graus, que dá a alternativa D de dado. Tá bom? É uma questão mais de matemática do que de física, né? Tá? Agora a gente vai para a página 70. Questão 1. É tudo uma sequência lógica, tá, gente? Vamos continuar. Questão número 1. Questão 1 diz o seguinte: é um plano inclinado, ele deu aí algumas medidas do plano, né? A gente já pode deixa eu fazer o desenho aqui. Ó, ele tem um plano inclinado, tem uma caixinha que vai descer. Ele deu a altura do plano inclinado e deu também o comprimento da rampa. Tá vendo? Ele deu o comprimento da rampa e deu a altura. Tá? Basicamente isso aqui, ó. O plano inclinado da figura possui 30 metros de comprimento e 2 metros de altura. Um pequeno bloco de massa 1 kg parte do repouso, então velocidade inicial igual a zero, parte do repouso do ponto A e atinge o ponto B com velocidade 4 metros por segundo. VF igual a 4 metros por segundo. Sendo gravidade igual a 10, determine item A o trabalho da força de atrito entre o corpo e o plano e a intensidade desta força de atrito. Aí. Beleza? E aí, sugestões? Como a gente aborda essa questão? Ó, lembra que eu falei para vocês, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo uma prova nesse momento. Você está lá com a cabeça cheia de coisas, um monte de conteúdos circulando na sua cabeça e aparece uma questão dessa. De cada 10 alunos que olham para essa questão, pelo menos 9 vão pensar em decompor o peso, procurar atrito, PX, PY. Talvez essa não seja a melhor estratégia aqui. Por quê? Se vocês observarem bem, pessoal, a gente não conhece o coeficiente de atrito. Se a gente não conhece o coeficiente de atrito, calcular o coeficiente de atrito por FAT igual a μ vezes a normal, me parece meio difícil de fazer. Eu não tenho como. Então, diferentemente do que a gente poderia imaginar, talvez a melhor maneira de pensar aqui seria pensar no teorema da energia cinética. Eu vou pensar assim, ó. Quais são as forças que estão agindo no corpo durante a descida? Eu tenho o peso, que eu não vou decompor. A gente sabe que quando a gente trabalha com peso no plano inclinado, normalmente a gente decompõe. Só que se eu vou trabalhar no teorema da energia cinética, eu não vou esquecer de decompor o peso. Eu tenho a normal, e eu tenho o atrito. Tá? Se eu fosse resolver o exercício me baseando nas leis de Newton, o que que eu faria? Px, Py, o Py anula a normal, e aí você tem o Px e o Fat.
Tá? Dá para fazer, só que dá um pouco mais de trabalho. Eu vou pensar de um jeito um pouco diferente. Como a gente está estudando energia, eu vou pensar o seguinte, ó. Você tem três forças agindo aqui. O que que o teorema da energia cinética garante? Se eu pegar o trabalho de todas as forças e somar, isso vai me dar variação da energia cinética do corpo. Ele diz o seguinte, ó. O trabalho de todas as forças é o que causa variação da energia cinética. Professor, mas por que que você pensou na variação da energia cinética? Eu pensei na variação da energia cinética, pessoal, porque ele tem as velocidades. Ele deu as velocidades, então talvez eu consiga fazer por energia cinética, tá? Beleza. E aí? Vou abrir essa conta. De que maneira? Bom, eu sei que eu tenho três forças agindo aqui, não é? O trabalho da força resultante é o trabalho do peso mais o trabalho do fat mais o trabalho da normal. Tudo isso é igual à variação da energia cinética. Agora vamos pensar, gente, o que que é variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Inicial. Tem coisas aqui que dá para tirar, né? O que que dá para zerar aqui? Tem duas coisas. A energia cinética inicial é zero, boa, porque ele partiu do repouso. Trabalho da normal que vale zero. Por que que o trabalho da normal vale zero? Perpendicular. Trabalho do peso. Ou é MGH ou é menos MGH. Depende do quê? Subida ou descida. Nesse caso, o cara está descendo. Então, vou meter um MGH aqui. Mais trabalho do FAT. Ô, gente, o trabalho do FAT é a minha incógnita. Tá bom? O trabalho do FAT é a minha incógnita. Energia cinética final. M, V final ao quadrado, dividido por 2. Ele deu a massa do bichinho? Deu? Então, vamos lá. Qual que é a massa dele? Não entendi, perdão? 1. Ah, então fica 1 vezes 10. Cuidado, tá, pessoal? No trabalho do peso, o que importa é o deslocamento na vertical. Então eu vou usar a altura. Ó, a força é vertical, então eu olho para o deslocamento na vertical. Lembra que a gente discutiu bastante sobre questão de trabalho do peso. Não importa se o cara está descendo num escorregador, se o cara está descendo num tobogã, se o cara está em queda livre, trabalho do peso é sempre MGH, tá? MGH. Vamos ver. Se a gente estiver fazendo conta certa, sim. Vamos ver. Mas por que que você colocaria negativo? Porque, vamos lá. A conta não é trabalho da força resultante. O que que é o trabalho da força resultante? É a soma de todos os trabalhos. Se esse trabalho for negativo ou não, isso vai acontecer da hora de você fazer a conta. Na hora que você terminar, ele vai dar negativo, tá? Quer ver? Vamos ver se isso vai funcionar. A massa, vocês falaram que é 1, né? A velocidade com que ele chega lá embaixo, pessoal, é 4 metros por segundo, certo? 4 ao quadrado, 16. Tá bem? Dividido por 2. 16 por 2 dá 8. Então aqui fica 20 mais Wfat igual a 8. Portanto, Wfat deu menos 12. 12 o quê? Joules. Joules. Energia, né? Olha lá, saiu negativo. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso é o item A, tá? O que mais que ele quer que a gente ache? O FAT, né? Ele quer o FAT, acho que é do item B.
que a gente faz? Joga no trabalho? Boa ideia, né? A gente pode fazer isso, ó. A gente acabou de achar o trabalho, gente. Só que quem trabalha fede e coça. Vocês até estranham quando eu falo essas coisas, né? Quem trabalha fede e coça. Olha lá. Ele não quer o FAT? Eu já tenho o trabalho do FAT. Eu vou abrir a fórmula e calcular o FAT a partir do trabalho. Tá bom? Então vamos lá. O trabalho do FAT é menos 12. Aqui tem que tomar muito cuidado com a questão dos sinais, tá, pessoal? Ó, o trabalho do FAT é menos 12. Isso é igual. Cuidado aqui agora, ó. FAT deslocamento cosseno, certo? Então é FAT vezes. Cuidado. Qual é o valor que eu vou colocar no deslocamento? Agora eu vou colocar o comprimento da rampa. Quando eu estou calculando o trabalho do peso, como o peso é uma força vertical, na hora de calcular o trabalho eu coloco o deslocamento vertical. Agora veja que o atrito ele está trabalhando na direção do eixo. Então, na hora que eu vou calcular o trabalho da força de atrito, eu coloco a distância do eixo que ele está andando, que vale 30, tá bom? Vezes cosseno de... Ó, o corpo está descendo, não tá? O deslocamento é para baixo. O atrito não é para cima? Então, aqui é o cosseno de 180 graus. Lembrar, tá, pessoal, que a força de atrito, ela é sempre, do atrito cinético, ele é sempre contrária ao deslocamento. Então, o sinal, o cosseno de 180 que vai dar menos 1. Oi? Porque o corpo está descendo e o atrito está para cima. Então, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Tá? 180 graus. Esse ângulo aqui vai fazer com que o cosseno dê menos 1, né? Então vai ficar assim, ó. Menos 12 igual a 30 fates vezes menos 1, que é o cosseno de 180. Portanto, quanto deu fat? 12 dividido por 30, que deu 0,4 newtons. Tá? Beleza? Tá certo? 0,4? Tá, né? Eu vou colocar um item extra. Posso? É o item C, extra. Na verdade, eu queria colocar dois, tá? Vamos lá. Aproveitar bastante o exercício, gente. Calcule o coeficiente de atrito. Calcule o valor do Mi. Se prepara, tá? É para chorar aqui. Não deixa chorar. Vamos calcular o Mi. Bom, como que a gente calcularia o Mi? Eu vou usar a fórmula da força de atrito. A força de atrito em si, ela é igual a Mi vezes a normal. Só que volta um pouquinho. Volta um pouquinho. A normal vale quanto? Ihu! Vai. PY. Então vamos. FAT é igual a Mi vezes PY. Mas quem é PY? Vamos lembrar aqui, ó, pessoal. Para que eu calcule o coeficiente de atrito, isso pensando num exercício extra, eu precisaria pensar no PY e no PX. No PX e no PY. Então, como é que eu faria essa questão se o cara pedisse para eu calcular o coeficiente de atrito? Eu faria o seguinte: FAT é igual a Mi vezes isso aqui. Só que isso aqui, estou desenvolvendo. FAT igual a Mi vezes. O PY é P cosseno do ângulo de inclinação do plano. Tá?
O que que é esse θ? Eu não vou chamar de θ, pessoal, porque θ a gente já usou ali. Seria o ângulo de inclinação do plano, ó. Vou chamar de alfa, tá? Então aqui seria o cosseno de alfa. Tudo bem? Se eu quisesse continuar a conta, que eu vou parar por aqui porque vai estar faltando dado, mas a gente conseguiria. Eu quero calcular o mi, certo? O que que eu faria então? Isola o mi. Então ficaria mi igual a φ dividido pelo peso cosseno do ângulo alfa. Dá, mas eu não quero, né? Não, quer dizer, vamos lá, peraí. É que deixa eu explicar porque isso aqui é interessante. Como é que eu acho o cosseno do θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora vocês vão entender por que eu não quero continuar. O desgraçado me deu o cateto oposto, que vale 2, e me deu a hipotenusa, que vale quanto? 30. Então, para eu continuar ali, o que que eu precisaria fazer? Precisaria usar Pitágoras. Para quê? Para descobrir o cateto adjacente. Depois que eu descobrisse o cateto adjacente, o que que eu faço? Morre, né? Não, é sério. Depois que eu descobri o cateto adjacente, eu divido pela hipotenusa para achar o quê? O cosseno da maldição. E aí termina o exercício. Eu não vou terminar, gente, não é por nada, é porque não vai dar exato. Se você for meter um Pitágoras aqui, vai dar uma raiz do cacete. Então, deixa, tá? É só para vocês dizer, para perceber que isso aqui daria para continuar. Tudo bem? E um outro item, só para deixar também comentado, seria o item D, que ele poderia perguntar também, tá? Tudo isso aqui ele poderia perguntar. E se ele perguntasse para eu calcular a aceleração, gente? Calcule a aceleração. Porque veja, ele está descendo uma rampa. Você concorda que ele tem aceleração porque ele variou a velocidade? Ele variou a velocidade, ele tem aceleração. Então, uma outra possibilidade que o exercício poderia te perguntar é: calcule a aceleração. Eu gosto de comentar sobre essa possibilidade pelo seguinte: se o exercício te pede para calcular a aceleração, gente, aí você não vai pensar em teorema da energia cinética. Quando o exercício pede para você calcular acelerações, uma boa ideia é pensar nas leis de Newton. Tudo bem? Então veja, se a pergunta é aceleração, volta para cá. Analisa aqui. Segunda lei de Newton, gente. Para pensar na aceleração, eu vou pensar assim, ó. O px está puxando ele para baixo. E o atrito está segurando ele, não tá? O py e a normal se anulam. Então, se eu for aplicar a segunda lei de Newton para o bloquinho, eu faço isso, ó. Segunda lei de Newton. Px menos φ igual a massa do bloquinho vezes a aceleração. É muito importante que a gente observe, pessoal, que resolver o exercício por lei de Newton e resolver o exercício por trabalho vão te dar coisas diferentes, tá? Quando é que eu vou resolver por lei de Newton? Quando a pergunta for a aceleração, tá? Aí, bom, o px eu sei calcular. O px é p seno de θ, seno de alfa, né? Eu usei alfa ali. Menos φ igual a m vezes a. O seno eu consigo calcular, gente. Embora não seja muito legal, mas dá para calcular. Quanto que vale o peso do nosso bonitão? O peso é massa vezes gravidade. É 1 vezes 10. Tá 10. Então vai ficar 10 vezes. De onde eu tirei isso aqui? Isso aqui é o seno do ângulo, ó. Olha para o triângulo retângulo lá no quadro. O seno desse ângulo aqui, ó, pessoal, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. 2 dividido por 30. Eu simplifiquei
veio isso, ó. Tá? Então, ó, P seno θ é isso aqui, menos. Quanto vale o FAT? 0,4. Igual. Massa do corpo, 1, vezes a aceleração. Tudo bem? Isso aqui dá 0,67, ó. Aproximadamente. 0,67. 0,67 menos 0,4. Aproximadamente 0,27. Por que que deu quebrado assim, pessoal? Porque o problema não foi feito para a gente calcular a aceleração, tá? O que ele queria que a gente fizesse era calcular o FAT. Isso aqui foi tudo loucuragem da minha parte, para a gente ver o que que o exercício ainda poderia perguntar. Tá? Então, só para recapitular o item D, ele pediu para eu calcular a aceleração. Então, se ele pede para eu calcular a aceleração, eu penso na segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá? E o Px e o atrito. Prontinho. Questão número 2. 2. Um bloco está preso a uma mola não deformada. Sob a ação de uma força de intensidade 30 newtons, a mola sofre uma compressão de 0,1 metro. Calcule a constante elástica da mola e calcule a energia potencial armazenada no sistema. É bem tranquilinho. Ele vai armazenar uma energia, pessoal, deformando mola. Então imagina que você tem aqui um sistema com uma mola, tá? Essa mola ela tem um comportamento ideal, tá? Quando a gente fala que a mola tem um comportamento ideal, pessoal, quer dizer que a mola não tem massa, tá? E vamos supor que ela, quando ela tá sem ser comprimida, quando ela está de boa, ela tem lá um comprimento L0. Como que eu poderia armazenar energia nessa mola? Eu posso fazer duas coisas nela. Ou eu puxo, ou eu empurro ela, tá? Então eu posso, por exemplo, acoplar, não, vixe, hoje tá foda. Eu posso acoplar um bloquinho na mola e empurrar a mola para dentro. Pronto, aqui. Só que para eu fazer isso aqui, eu tive que empurrar o bloquinho, concorda? Ali. Ele está falando que a gente aplicou uma força de 30 newtons. Agora, então pensa comigo, gente. Imagina que a minha mão está fazendo uma força de 30 newtons para a esquerda. Se a minha mão está fazendo 30 newtons para a esquerda, a mola está empurrando o bloquinho 30 newtons para a direita, não tá? Esse bloquinho, se eu soltar ele, o que que acontece com ele? Por quê? Exatamente. Ó, vamos lembrar aqui a explicação, porque eu sei o que vocês estão pensando, tá? Ah, se eu soltar o bloquinho, ele vai para lá porque a força elástica empurra. É verdade, mas eu quero que vocês pensem de outro jeito. Eu quero que vocês pensem assim. Quando eu soltar o bloquinho, a força elástica realizará um trabalho. E trabalhos de forças elásticas convertem energia em ou vice-versa.
Toda energia, toda força elástica, ela vai ou converter potencial em cinética, ou cinética em potencial, tá bom? Esse tipo de força tem um nome, conservativa, tá? Quais são as três forças conservativas que nós temos? Peso, fel e elétrica. Fel e fel. Força elástica e força elétrica, tá? Então aqui vai acontecer isso aqui. A pergunta do exercício é bem simples. Quanto de energia, desculpa, quanto de constante elástica essa mola tem? Se você quiser, você pode calcular pela fórmula ou você pode pensar em termos de conceito. O que que ele fez, gente? Ele usou uma força de 30 newtons para deformar quanto? 0,1 metro. Tudo bem? Tá, agora para pensar um pouco. O que é constante elástica? É a força necessária para você deformar cada metro. Toda mola tem uma constante elástica. E a constante é a força que você precisaria fazer para deformar um metro. Eu estou dizendo isso porque quem gosta de conceito resolve isso por regra de três. Você faz isso, ó, gente. Por uma deformação de 0,1 metro, você precisou de 30 newton para deformar a mola. Então, 30 newtons deformam 10 centímetros. Quanto vai ser a deformação para um metro? Essa força aqui é o que a gente vai chamar de constante elástica, tá? Vai dar 30. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui, ó, direto K, tá bom? Para você deixar guardado o seguinte. Se você quiser calcular o K usando regra de 3, você faz assim. Ah, professor, eu não quero usar a regra de 3. Tá bom, usa a fórmula, tá? Fórmula igual a F igual a KX. Ó, tá bom? Essa é a constante elástica da mola. Eu preciso de 300 newtons para cada metro de deformação, tá? Ou, ó, gente, se você não quiser fazer por regra de 3, tá? É mais rápido. Força elástica 30, a deformação que você tem na mola é 0,1, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Beleza. Aí vem a segunda pergunta, que era o que a gente estava discutindo aqui. Quando eu deformei a mola, eu armazenei energia. Essa energia está pronta para virar cinética. Para uma energia potencial virar cinética, o que que precisa acontecer? Para uma energia potencial se transformar em cinética, tem que acontecer alguma coisa. Trabalho. Nesse caso, é o trabalho da força elástica. Tudo bem? Beleza? Tá. Item B. Quanto de energia potencial tem armazenada? Energia potencial elástica. K, deformação ao quadrado, dividido por 2. Achamos o K. E pote 300 vezes deformação ao quadrado, 10 a menos 1, né? Dividido por 2. Dá 1,5, né? Dá 1,5? 1,5 joules. Então, 10 a menos 2 com 10 ao quadrado aqui vai dar 10 elevado a 0. 3 dividido por 2 dá 1,5. Tá? Eu, eu não vou fazer a pergunta porque ele não deu pra gente a massa do problema, né? Ele não deu a massa. Mas, por exemplo, se eu tivesse a massa do bloquinho, eu poderia descobrir quanto de energia, quanto de velocidade ele poderia ter.
Porque o que que acontecerá com essa energia aqui, ó, pessoal? Depois que a força empurrar o bloquinho, toda essa energia aqui, ó, ela deve virar cinética, supondo que não haja atrito, tá? Então essa força aqui, desculpa, essa energia ela vai virar cinética. Então ele poderia, por exemplo, perguntar, qual que é a velocidade do bloquinho? Tá? E eu faria por trabalho. Tá? Beleza? Tá aí. Questão 3, então, gente. Questão 3. Essa caneta aqui tá zoada. Questão 3. Olha lá, esse aqui é de lançamentos. Tá? Uma esfera de massa 0,3 quilogramas, 300 gramas, é lançada obliquamente do solo com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, com um ângulo θ de 60 graus. A altura máxima que essa esfera atinge em relação ao solo é de 15 metros. Então, olha lá. Tá aí. Despreze a resistência do ar. Opa! Despreze a resistência do ar. Nós estamos diante de um sistema conservativo. Tá bom? Vamos primeiro analisar o sistema, pessoal, sem fazer contas, e depois a gente faz as contas que for preciso. Quando a gente trabalha com movimentos desse tipo, normalmente na cinemática, a gente decompõe velocidade. Tá? Aqui nós podemos fazer isso também, caso seja necessário. Mas vamos, antes de pensar nessa decomposição, vamos pensar nas energias do sistema. Primeiro, durante o voo, quem está fazendo o trabalho no peso? No corpo? Só o peso. Não temos atrito. Então eu vou ter, na subida, o peso fazendo o trabalho. Na descida, o peso fazendo o trabalho. Só. Subida. O trabalho do peso é negativo. O que que nós sabemos toda vez que nós calculamos um trabalho e percebemos que esse trabalho é negativo? Lembra que eu fiz até um esqueminha na lousa, tipo assim, quando você transforma potencial em cinética ou cinética em potencial, você tem um trabalho. O fato do trabalho ser positivo ou negativo te diz o que está acontecendo. Toda vez que o trabalho é negativo, o que você está fazendo é transformando energia cinética em potencial. Isso não vale só para o peso, tá, gente? Isso vale para forças conservativas. Então, vale para o peso, vale para a força elástica, vale para a força elétrica, tá? Então, por exemplo, nessa situação, o corpo vai perder velocidade. Isso acontece daqui até aqui, até o B. Aí, beleza, atingiu o ponto mais alto. A partir do momento que ele chegou no ponto mais alto, ele começa a descer. Na descida, o peso está acelerando ele. Então, na descida, o trabalho do peso é positivo. E aí ele está transformando o potencial em cinética. Tudo bem? Tá? Beleza. Olha que outra coisa interessante. Antes de fazer conta, tá? Ô, gente, tirando o fato de que os trabalhos são de sinais trocados, na subida e na descida, a gente pode concordar que o valor do trabalho é o mesmo. MGH, MGH. Só que um é positivo e o outro é negativo. Tá, então para pensar um pouquinho. O que que acontece
Se eu pegar o trabalho do peso na subida e somar com o trabalho do peso na descida, quanto dá? O que isso quer dizer? Vocês lembram da primeira aula de trabalho, pessoal? O que significa dizer que o trabalho de uma força dá zero? Ou seja, não tem variação da energia cinética. Não tem variação da energia cinética. O trabalho não é igual à variação da energia cinética. Se o trabalho dá zero, é porque a variação da energia cinética é igual a zero. O que isto significa em termos práticos para esse tipo de situação? Que a velocidade com que esse corpo chega no chão é a mesma que ele saiu, V0. Se você lança um corpo com uma velocidade x para cima, não importa se o lançamento é assim ou assim, foda-se. Se o lançamento é conservativo, o cara tem que sair com a mesma velocidade que ele volta. Tá? E aí, gente, você não precisa nem decompor nada, não perde tempo, você sabe. Então, ó, qual é a velocidade com que ele sai daqui? Acho que é 20, né? Se não me engano. Ele vai chegar com 20 aqui. Porque o sistema é conservativo. Ok? Tá. Fala. Não sei, vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Isso é uma boa pergunta. Vamos ver. Por conta das energias, né? Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Ele deu a massa, deu tudo, né? Tá. Então, ó, calcule para o ponto de altura máxima. Para o ponto de altura máxima, B. Ele quer que eu calcule a energia cinética, a energia potencial em relação ao solo, a energia mecânica e a velocidade com que a esfera atinge o solo. Tá bom. Então vamos lá. Como que eu poderia descobrir a energia cinética em B? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Porque o que eu vou pensar? Eu vou pensar em abrir aquela fórmula da energia cinética, tá? Gente, eu tô lembrando que eu tô trabalhando de A para B, tá? Eu tô trabalhando só de A para B. Esquece a descida. Tá. Trabalho da força resultante de A para B é o trabalho do peso. Isso é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho do peso na subida, olha lá. Trabalho do peso na subida menos mgh igual mvf ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ele pede para eu calcular a energia cinética aqui, não é? Então, se ele pede para calcular a energia cinética, eu não vou nem abrir isso aqui, ó. Eu vou deixar esse F. Deixa. Deixa aí. Agora, essa eu vou abrir. Essa eu vou abrir. Menos esse I. Oh, abre. M, VI ao quadrado, sobre 2. Vê aí. Só pessoal, para ter certeza. Todo mundo entendeu por que eu coloquei o sinalzinho de menos aqui? Por quê? Subindo, tá? Subindo. Agora é conta. Vamos lá. A massa diz que é 0,3, né? 0,3 vezes 10 vezes altura, 15, igual a ECF, menos. Aí vem a energia cinética no início. 0,3 vezes 20 elevado ao quadrado, dividido por 2. Ah, faltou um menos aqui, verdade. Aqui. Ó, aqui vai ficar o seguinte. 0,3 vezes 10 dá 3.
vezes 15, 45. Então vai ficar menos 45 aqui, tá, pessoal? Menos 45. Isso é igual a ECF menos, agora aqui, ó, 200. 20 elevado ao quadrado dá 400. 400 vezes 0,3 dá 120. 120 sobre 2 dá 60. Tá aí, tá bom? Como nós queremos calcular a energia cinética, tudo bem? 15 joules. Qual a conclusão que nós chegamos, pessoal? Vamos devagar, que aqui eu quero discutir duas coisas antes da gente passar para frente, tá? Eu ouvi uma pergunta há uns 5 minutos atrás aqui que era a seguinte: professor, eu posso dizer que a energia que ele tem aqui, ó, potencial, é a cinética que ele tem aqui? Não. Quando ele saiu daqui, quanto de energia ele tinha? 60. 60. Que era a cinética. Quando ele chegou aqui, ele tinha só de potencial 45. Agora para pensar um pouco, pessoal. O cara tinha 60 de energia. Se lá em cima de potencial ele tem 45, as outras 15 tem que ser cinética. Isto significa que o corpo não está parado ali em cima. A velocidade daquele corpo não é zero. E aí eu sou obrigado a convidar vocês a voltar um pouquinho lá para as aulas de balística. Vocês lembram como a gente explicava esse movimento aqui? Horizontal, move. Vertical, move. Nesse ponto aqui, ó, ele tem uma velocidade, que é o Vx. Se você lembrasse disso, se você lembrar, por exemplo, que aqui ele tem um Vx, você poderia resolver essa questão de outro jeito. Isso, desde que você lembre que tem Vx. Se você lembra que tem Vx, o que que você faz? Calcula o Vx aqui. Como é que eu calculo o Vx aqui? V cosseno. Ó, você tem o Vx aqui, que é V cosseno. Como ele deu o ângulo maldito, eu conseguiria calcular o Vx bem rapidinho. Inclusive o cosseno de 60 dá seno de 30 que dá meio. Aqui é 20, então aqui vai dar 10. Aí você simplesmente pega esse Vx e calcula a energia cinética aqui, ó. mv quadrado sobre 2. Você vai chegar no mesmo valor, se tudo der certo, tá? Daria para fazer desse jeito, só que aí você tem que lembrar que no movimento balístico, o Vy vai diminuindo na subida, mas o Vx ele continua constante. Então dá para fazer dessa forma também, tá? Então tá aí o item A. B. Qual que é a energia potencial gravitacional quando ele está lá em cima em relação ao solo? A gente já calculou. Quando ele está lá em cima, a energia potencial gravitacional vale quanto? 45. EPG é igual a mgh, que é igual a 45 joules. Tá? A massa é 0,3. Deixa eu colocar, vai. 0,3 vezes 10 vezes 15. É isso, né? É. EPG. Vai dar 45. Uhum. Hum, Energia mecânica em relação ao solo. Aqui a gente até pode escrever um testículo. Ô, gente, quanto vale a energia mecânica aqui? O quanto ela sempre valeu, desde sempre. Quanto vale a energia mecânica aqui? 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. A energia mecânica é sempre 60. O que vai acontecer é a variação.
cinética potencial. Então, eu vou escrever assim no item C, porque a pergunta do item C é: qual a energia mecânica em relação ao solo? Eu vou colocar assim, ó. Como se trata de um sistema conservativo, como se trata de um sistema conservativo, podemos garantir, podemos garantir que a energia mecânica não varia. Mecânica não varia. Tá bom? Portanto, energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A, que vale 60 joules. A partir do momento que você calculou ela, você sabe que ela vai valer 60 joules para sempre, tá? Beleza? Hum. E aí no item D, ele pede para a gente calcular a velocidade com que a esfera atinge o solo. A gente não precisa fazer conta nenhuma. Justamente por quê? Porque o sistema é conservativo. Então veja, o sistema começou aqui com uma energia de 60 joules na forma de cinética. Quando o sistema atingiu em B aqui, ó, eu tinha 15 de potencial e 45 de cinético, era o contrário. Sei lá. 15 cinético e 45 potencial, beleza. Mas continua dentro de 60 de energia total. Quando o sistema volta para cá, o sistema volta a pegar toda a energia potencial e transformar em cinética. Então, tanto na saída como na chegada, ele tem a mesma energia cinética. Portanto, ele tem a mesma velocidade. Tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó, no item D. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque o sistema é conservativo. Mas a energia mecânica inicial é igual à energia cinética, tá? Supondo que eu esteja escrevendo uma resposta de discursiva. Então, ó, isso é verdade. Mas isso também é verdade. E isso aqui também é verdade, ó. Tudo bem? Portanto, completa para mim. Se as mecânicas são iguais, mas a mecânica inicial é igual à cinética inicial e a mecânica final é igual à cinética final, portanto, cinética inicial igual à cinética final, tá? Então significa que a velocidade é a mesma. Assim, a velocidade é a mesma, tá? Para quem sente um pouco mais de segurança escrevendo a dissertando a resposta, também poderia, olha. Eu escreveria assim, perdão. Como é um sistema conservativo, a energia inicial é igual ao final. Sabendo que a inicial corresponde à cinética e a final também corresponde à cinética, podemos dizer que as cinéticas são iguais, tá? É a mesma coisa que você fazer dessa forma aqui. Oi, o que você acha? É? Se você precisasse dissertar, Anitta, por que você acha que a matemática inventaria esses sinais aqui? Gente, isso é uma coisa muito importante. Percam o medo de escrever equações. Isso para um professor de exatas é absolutamente compreensível.
É claro que por conta da gente não ter treinamento, às vezes a gente fica inseguro. Mas numa prova de exatas, isso aqui é muito mais interessante, inclusive, do que fazer isso aqui, tá? Por isso que eu te disse, se você escrever a resposta, o cara vai ler. Mas, se você fizer isso aqui, o cara vai bater o olho e falar, não, tá certo, tá tudo certinho, tá? Beleza. Vamos pro próximo. Próximo. Questão número 4. Acho que aqui não vai caber, peraí. Vou fazer desse lado. Questão número 4. Não podia deixar de colocar uma das montanhas russas, né? Tem várias assim. Ele fala assim, ó, uma mola ideal é usada para fornecer energia a um bloco de massa m, inicialmente em repouso, o qual move-se sem atrito em toda a superfície, exceto nos pontos A, entre os pontos A e B. Ao liberar o sistema massa-mola, o bloco passa pelo ponto P, que aparentemente é o ponto mais alto, com uma energia cinética 1/20 da energia potencial gravitacional. Peraí. Então o cara tá aqui, deixa eu ver. Aqui tá o bloquinho. O bloquinho tá preso numa mola. Ele vai ser abandonado. Aí ele vai subir e vai descer. Só que na descida ele não desce tudo. E isso é que é foda nessa questão. Dá uma olhada, assim, meio rapidamente você já vai perceber que isso vai ser um problema, porque, ó, ele vem, sobe até o ponto B, que tem uma altura H, né? Aqui, ó. Só que na hora que ele desce, ele não desce até o mesmo lugar que ele estava. Perceberam? Ele fica um pouquinho mais alto. Ele chama essa altura de Hzinho, tá? Outra coisa que ele fala, que eu preciso voltar um pouquinho aqui, senão a gente se perde, ó. Ele fala o seguinte, que o corpo estava inicialmente em repouso, ele pode se mover sem atrito em toda a superfície, exceto entre os pontos A e B. Então, tipo assim, ó, enquanto ele estiver fazendo isso, ó, sobe, chega até aqui e desce. Até aqui, maravilha. Quando ele chega no ponto A, até o ponto B, ele tem atrito. Então, veja, eu tenho uma parte do sistema que é conservativo e depois eu tenho atrito aqui. Ok? Outra coisa que ele não deveria precisar falar, que a gente deveria estar atento a isso. Se nesse trecho tem atrito, o que, que vai acontecer com o corpo quando ele começar a andar aqui? Ele vai parar. Ele vai parar. Tá bom? Beleza? Continuando. Ah, outra coisa que ele fala. Puta que pariu, isso aqui é foda. Ele fala assim, ó. Quando o corpo chegou no ponto P, a energia cinética, ela vale 1/20 da energia potencial. Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar guardado, porque em algum momento a gente vai ter que usar isso daí. Tá? O que mais que ele fala? Tá, aí ele fala assim: considerando o exposto com Hzinho, quem é o Hzinho? Essa maldição aqui, ó. Esse Hzinho, ele vale 0,15 de Hzão. Então ele vale tipo assim, vai 15% do alturão. E outra coisa que ele fala, o D, que é essa distância aqui, ó, distância do atrito. Então, ó, aí é isso que eu falo. Quando você está ligado, você já começa a entender onde ele vai chegar com isso. Essa distância é a distância na qual o atrito vai fazer trabalho. Consegue enxergar isso?
Que tipo assim, a hora que ele entrar nesse ponto aqui, ó, e começar a se arrastar para cá, para onde vai estar agindo o atrito? Para a esquerda. E ele vai estar deslocando para a direita. Então, nesse trecho aqui, o atrito vai fazer um trabalho nele. Nessa distância aqui. Por isso que ele deu essa distância aqui, ó. Então, veja. Eu estou trabalhando na questão, antes de ler a pergunta, com três distâncias. Eu tenho uma altura H, eu tenho uma alturinha, que vale 15% dessa alturona, e tenho essa distância, que vale 3Hzão. Então, me parece que é uma questão literal. Então, vai sair tudo em função de H, essas coisas todas. Continuando. Qual é o coeficiente de atrito para que o bloco pare no ponto B? Ah, tá. Ele quer parar no ponto B. Ele quer parar no ponto B. Tudo bem, gente? Bom, o que que a gente pode pensar? Assim, bem do comecinho, né? Quando o corpo chegar aqui, ele vai ter uma velocidade, certo? Se ele quer que eu pare aqui, eu posso dizer que o atrito nesse processo, ele vai tirar toda a energia cinética do corpo, daqui até aqui. Tudo bem? Então, vamos anotar algumas informações aqui. De A para B, eu posso dizer que o trabalho do FAT é igual à variação da energia cinética. Tá bom? Ele quer que eu calcule o coeficiente de atrito. O coeficiente. Então, a gente vai tentar abrir essa fórmula aqui, ó. Só que antes de eu sair abrindo fórmula, eu preciso pensar o seguinte: eu nem sei qual é a velocidade com que ele chegou aqui. Porque eu posso fazer assim, ó. Posso dizer que o trabalho do FAT é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Estou desenvolvendo, tá? Estou desenvolvendo. O trabalho do FAT é igual à variação da energia cinética. Tá. Eu sei, e o exercício me disse isso, né? Que o corpo tem que parar. Se o corpo tem que parar, pessoal, a energia cinética dele aqui, ó, é zero. Tá bom? E aí eu paro aqui, porque, ó, trabalho do FAT é igual a menos energia cinética aqui. E aí eu não tenho mais como continuar, porque daqui para frente eu vou ter que abrir aqui, mi vezes a normal. Então eu não consigo mexer mais a partir daqui, tá? Beleza. E aí, o que que eu faço então agora? Bom, vamos tentar descobrir a energia cinética do corpo aqui, ó. Só que para descobrir a energia cinética do corpo aqui, eu preciso descobrir a velocidade dele aqui. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de ponto O, aqui de ponto P, A e B, tá? Então, olha só o que que eu vou pensar, pessoal. Ele começou daqui com uma energia que eu não sei qual é. Quando ele sobe aqui, o que está acontecendo com a energia dele? Transformando em potencial. Quando ele chegar neste ponto aqui, a energia dele mecânica em ponto B, ponto B, a energia mecânica dele é igual à energia cinética mais a energia potencial do ponto P. Só que ele fala pra gente o quê? Que nesse ponto P,
A cinética, ela é 1/20 da potencial. É 1/20 da potencial. Então eu posso tentar colocar isso aqui, ó, tá? Porque qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Eu estou tentando descobrir qual que é a energia mecânica que esse cara tem. Porque o meu raciocínio é o seguinte, ó, vou explicar para vocês. Se eu descobrir a energia mecânica aqui, ó, eu posso dizer que a energia mecânica nesse ponto é igual a esse aqui. Porque na descida o sistema ainda é conservativo. Então, eu estou tentando, de alguma maneira, utilizar os dados do problema para descobrir qual a energia mecânica que eu tenho aqui. Tá? Então, a nossa energia mecânica é a cinética mais a potencial. Muito bem. A cinética, ela vale. Desculpa, a potencial vale quanto aqui, ó? mgh. Ah, professor, mas não tem dado. Tem dado, a gente vai tudo na letra. Então, ó, no ponto P, a energia potencial vale mgh. E a cinética vale quanto? mgh dividido por 20. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. mghzão sobre 20 mais mghzão sobre 1, né? Quanto dá isso? Dá 21 mgh sobre 20, né? 21 mgh sobre 20. Deixa assim, tá? Não vai fazer conta. Então, ó, essa energia que ele tem aqui. Se o sistema é conservativo, quando ele chegar aqui, a energia mecânica dele tem que ser a mesma, não tem? Só que quando ele chegar aqui, ele vai ter uma outra cinética, uma outra potencial, concorda? Que está mais baixinho do que ele estava aqui. Então vamos lá. De P para A, de P para A, eu tenho um sistema conservativo. Se eu tenho um sistema conservativo de P para A, eu vou igualar as duas energias de P e A. Energia mecânica em P igual a energia mecânica em A. Quanto vale a energia mecânica em P? 21 mgh sobre 20. mghzão, né? Nossa. 21 mghzão sobre 20 igual a. Agora, olha lá para o ponto A, pessoal. O ponto A ele está bem aqui, não está? Quando o corpo chegar no ponto A, ele vai ter uma cinética e uma potencial. Então, vou escrever lá. E cinética A mais E potencial em A. Quanto vale EPA? MGHzinho, não é? Ó? Porque no ponto A, ele tem uma alturinha aqui, ó, pequenininha. Então, eu vou desenvolver isso assim, ó, gente. 21 mghzão sobre 20 é igual a ECA mais EPA, que é mg. Aqui eu colocaria Hzinho, né? Mas eu não vou colocar Hzinho, não. Quantos que eu vou colocar aqui? Aê, caralho. 0,15. 0,15 Hzão. Por quê? Porque é o que ele falou. Dá uma olhada nos dados do exercício. Tá? Vocês estão ligados o que está acontecendo aqui, né? Eu vou ter, para achar a energia cinética, e lembra que eu falei que eu queria achar a energia cinética com a velocidade? Então, estou chegando lá.
Eu quero achar a energia cinética do bloquinho quando ele começar a entrar na parte áspera. Para isso, eu preciso passar essa bosta para lá. Tá vendo aqui, ó? Só que é o seguinte, quando eu passar ela para lá, eu vou ter que fazer umas contas de menos, não vou? Então olha o que eu vou fazer, ó. 21 sobre 20 de mgh menos 0,15 mgh igual a ECA. Ó, ficou assim. Energia que eu tinha menos isso aqui igual a ECA. Aqui você tem dois caminhos a seguir, tá? Ou você faz essa conta e subtrai de 0,15, que eu não vou fazer assim. Eu prefiro do jeito sempre mais foda. Eu gostaria de enxergar esse número com uma fração que tivesse um denominador 20. Bota esse número aqui, ó. Tenta botar esse número numa fração com denominador 20. 300 por 20? Pode ser? Não. 30, 3 por 20? 3 por 20? 3 por 20. Então fica assim, ó. 21 sobre 20 mgh. Professor, você tá ficando louco, né? Não, não tô não. Não tô não. Por que que eu fiz questão de colocar essa merda sobre 20? Vai fazer a conta, caramba. Tá? Senão você tira o mínimo aqui. Você vai ter que tirar alguma conta, você tem que fazer aqui, gente. Tá? Então o que que eu fiz, ó? 21 sobre 20 de mgh menos 3 sobre 20 de mgh igual a ECA. Isso aqui vai dar 18 sobre 20 de mgh. Então a energia cinética no ponto A, ela vale 18 sobre 20 de mgh. Pode simplificar, fica à vontade, tá? Mas a gente não vai parar aqui. Então, vamos recapitular para ver se a coisa fica com sentido na nossa cabeça. O cara quer que eu descubra o coeficiente de atrito aqui. Então, o que que eu fiz? Eu não sabia, não tinha a mínima noção de quanto de energia ele tinha no começo. Ele não fala, ele só fala que o bagulho estava numa mola. Mas ele não deu constante elástica, ele não deu deformação na mola, então não tinha nada como saber aqui. Só que ele disse que durante toda essa viagem o sistema é conservativo. Então, se isso é verdade, eu posso dizer que a energia nesse ponto é igual à energia nesse. E foi o que eu fiz. Tudo bem? Beleza. Igualei as energias. Descobrimos o quanto de energia cinética ele tem aqui. Quanto de energia cinética ele tem aqui? 1820 de mgh. Agora eu vou partir da ideia de que daqui até aqui toda essa energia vai ser dissipada, porque existe um atrito. Então, eu posso usar o teorema da energia cinética. De A até B, de A até B, o trabalho do FAT é menos ECA. A gente já tinha descoberto isso aqui. Quanto vale ECA? 18 sobre 20 mgh. Então vamos lá. O trabalho do FAT é igual a menos ECA. Só que assim, vamos abrir agora passo a passo. Eu quero o Mi, né? Tem que fazer aparecer o Mi aqui dentro, o Mi. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir a fórmula do trabalho. Quem trabalha, fede e coça. Igual a menos ECA. Vamos lá. Mi vezes a normal. Cuidado aqui, hein? 3. Não é isso aqui, ó. Ó. 3H. Cuidado, hein? Triângulo.
180. Por que 180? O corpo está vindo para a direita, só que o atrito está para a esquerda. Então aqui é o cosseno de 180. Se é o cosseno de 180, vale menos 1. Menos. Quanto vale o ECA? 1820 mGh. E agora? Agora vamos mexer com essa normal aqui. Vamos abrir essa normal. Ô, gente, quanto vale a normal nesse caso do corpo que está escorregando pelo horizontal? mg, ela é igual ao peso. Então, no lugar da normal, aqui, ó, eu ponho mg. E aí as coisas vão começar a cortar sozinha. E vai ficar só o mi. Quer ver, ó? Vai ficar assim, mi vezes normal, mg, 3h. Ô, gente, tá vendo esse menos e esse menos aqui? Eu já vou cortar, tá? E aqui ficou igual a 18 sobre 20 de mgh, tá? Agora tudo que era para cortar a gente vai conseguir cortar, ó. Corta a massa, cortei. Corta o G, cortei. Corta o H, cortei. Passa para lá. Quantos que deu mi? 18 sobre 60. É, né? Isso. 18 sobre 60. Aqui eu vou passar o 3 para cá, vai ficar sobre 60. Vai dar 0,3. Tá? Só lembrando, pessoal, que o mi não tem unidade, tá? Ele é um número adimensional. Tá? Esse é mais difícil, né? Porque além de toda a parte física do conceito, tem a matemática. Hum. Outro. Hum. Questão número 5. Com o intuito de mover uma caixa de 20 quilogramas que está inicialmente em repouso, um homem aplica sobre ela uma força constante de 50 newtons numa direção de 60 graus com o seu deslocamento horizontal. Sabendo que a caixa percorre 10 metros em 5 segundos, qual é a potência desenvolvida por essa força? Potência desenvolvida por uma força. Vamos tentar primeiro lembrar do conceito, pessoal. O que, que é potência? Potência é, é a rapidez com a qual um corpo perde, ganha ou transfere energia. Quando a gente fala em potência, a gente está falando especificamente de joule por segundo, ok? Esse joule por segundo ele pode ser aplicado em várias coisas. Você pode calcular a potência com que uma coisa é aquecida, a potência com que uma coisa é resfriada, a potência com que uma coisa realiza trabalho ou não, enfim, tem mil coisas. Então imagina o seguinte, ó, você tem um corpinho com uma força constante. Essa força constante, ela está sendo aplicada no corpo de 50 newtons, formando 60 graus com o deslocamento, tá? E eu quero calcular a potência dela. Bom, gente, potência é o trabalho da força dividido pelo tempo. Porque o meu raciocínio é o seguinte: se a força está fazendo o trabalho, significa que ela vai variar a energia cinética do corpo. Se ela vai variar a energia cinética do corpo, significa que ela vai dar energia para o corpo. E eu quero saber quantos joules por segundo esse corpo está recebendo de energia.
tá? Falta algum dado? Acho que não, né? Ele deu aqui o ângulo, desculpa, ele deu o seno e o cosseno. Aí, gente, como que a gente vai calcular o trabalho da força? Eu consigo calcular esse trabalho, não consigo? O trabalho da força não é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles? Tem vários jeitos de fazer essa conta, tá? Eu vou resolver a questão de dois jeitos, porque tem um jeito aqui que é bem legal. Ó, dá uma olhada aqui na conta. A força eu tenho, vale 50. Qual que foi o deslocamento? Ele fala aí, 10 metros, né? Então é 50 vezes 10 vezes o cosseno de 60, tá, pessoal? Que é meio. 250 joules, né? Deu aí. 250 joules. Divide pelo tempo, né? Potência igual a 250. Quantos segundos? 5. 50 watts, tá? Ou 50 joules por segundo. 50 watts, tá bom? Uma outra possibilidade, pessoal, seria você pensar o seguinte: vai dar na mesma, tá? Mas é só um comentário, é só um raciocínio a mais, se você quiser pensar. Uma outra possibilidade que tornaria o problema mais trabalhoso, tá? Mas daria para fazer. Porque veja que nesse caso, o cara foi bonzinho. Ele deu pra gente a força. Ele deu. Ele poderia não dar a força. Ele poderia fazer a mesma situação, mas sem dar a força. Nesse caso, eu teria que sair por uma saída um pouco mais estratégica. Eu poderia pensar o seguinte, ó. Você vê aqui, ó. Possibilidade. Eu poderia pensar que o trabalho da força é a variação da energia cinética, tá? É uma outra possibilidade. Repito, tornaria o problema bem mais trabalhoso, tá? Mas é pro caso do cara não me dar essa força. Então, ó, força, trabalho da força é a variação da energia cinética. No exercício, se não me engano, ele diz que o corpo estava em repouso. Então, se o corpo estava em repouso, a energia cinética inicial é zero, certo? Então, eu posso dizer que o trabalho da força é a energia cinética final. Só que para eu conseguir calcular a energia cinética final, o que que eu precisaria descobrir? Porque aí qual que seria a minha estratégia, né? Se eu sei que o trabalho é igual à energia cinética final, eu colocaria ele aqui, ó. E divido pelo tempo. E acho a potência. Só que temos um problema. Porque para eu calcular isso, eu preciso disso, certo? Tudo bem? Como que a cinemática, olha a dica, como que a cinemática nos ajudaria a descobrir esta velocidade? Ele não fala pra gente que a força é constante? Ele diz pra gente ainda em determinado momento que a força é constante. Se ele não tivesse me dado o valor da força, mas tivesse me dito, olha, a força é constante, eu sei que esse maluco está em move. Se ele está em move, eu posso fazer isso aqui, eu posso usar Torricelli, tudo isso na tentativa de fazer o quê? Para descobrir a porra da velocidade. Ou então, eu posso fazer isso aqui, ó.
Ele andou quantos metros em quantos segundos? Aqui, ó. E aí? Não? Ah, o que que é? Ah, a pergunta é a seguinte: como que eu usaria esse gráfico para descobrir essa maldição aqui? Eu posso dizer que isso tudo aqui, ó, vale quanto? 10, 10. Isso porque o exercício falou, né? Ele falou que ele andou 10 metros. Então, o que que eu faria? Base vezes a altura dividido por 2 tem que ser igual ao delta S. 20 sobre 5, quanto deu VF? 4 metros por segundo. Achando, você joga aqui, ó. Fica massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Pega isso aqui e divide pelo ΔT, tá? Ficaria muito mais difícil. Isso porque ele não, isso no caso dele não dar a força, tá? Não daria para usar as equações porque está faltando aceleração, né? Está faltando aceleração. Então eu tentaria usar por gráfico, propriedade gráfica, tá? Eu faço sempre questão de trazer essas propriedades porque eu sei que vocês acabam esquecendo. Tá bom? Então ficou a alternativa C, né? 50 watts, alternativa C. Questão 6. Hum. A 6 é da hidrelétrica, bem famosa também. Questão número 6. Ele fala assim: o Brasil é um dos países de maior potencial hidráulico do mundo, superado apenas pela China, pela Rússia e pelo Congo. Esse potencial traduz a quantidade de energia aproveitável das águas dos rios por unidade de tempo. Para um pouquinho aqui. Essa frase é importante, ó. O potencial se traduz pela energia aproveitável da água do rio por unidade de tempo. O que que é energia por tempo? Potência. Então, ele vai falar de potência hidrelétrica, que é uma energia potencial dividido pelo tempo, tá? O que a hidrelétrica faz, essencialmente, é usar a energia potencial para produzir eletricidade, tá? A diferença de uma termoelétrica para uma hidrelétrica é o que acontece nesse processo de transformação, tá? E depois a gente discute. Mas é basicamente uma potencial que vai ser usada. Aí ele continua dizendo assim: considere que uma cachoeira no Rio São Francisco tem altura de 5 metros. A água é escoada numa vazão de 5 metros cúbicos por segundo. E aí ele quer saber qual a expressão que representa a potência hídrica teórica oferecida pela cachoeira, considerando que a água possui uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico e que a aceleração da gravidade é 10. Qual é a potência dela? Em que ele quer que eu calcule em quilowatt, né? Não. Ah, uma coisa que ele fala aqui, ó. Considere que a velocidade da água no início da queda é desprezível e que o potencial hídrico tem 65%. Então, peraí que isso aqui é uma coisa importante. Vamos tentar explicar primeiro, fisicamente, como que a coisa funciona. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que eu vou pegar uma massa de água e vou aproveitar a energia da queda dela. Isso aqui é uma massa de água. Ela vai cair daqui até aqui, certo?
Durante essa queda d'água, o peso está realizando o trabalho, certo? E esse trabalho é o que supostamente vai se transformar em energia cinética para fazer a coisa girar, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa energia aqui, ó, ela é mgh. E com um detalhe, né? Ele fala que o rendimento é de 65%. O que que isso quer dizer na prática, pessoal? Que dessa energia que eu calcular, somente 65% vai ser usada para fazer eletricidade. Então, o que que a gente pode fazer para já adiantar um pouco do processo? Para eu calcular a potência real do negócio, eu vou multiplicar isso aqui por 65%, tá? Esses 35% de energia foi perdido por algum evento, sei lá, tá? Beleza. Então vamos lá. Nesse lugar aqui eu ponho mgh. Então fica assim, ó, potência igual a m g h dividido pelo tempo. Observa que, para que nós pudéssemos calcular a potência usando essa forma. Ah, vezes 0,65, né? Eu esqueci. Agora eu vou começar a esquecer essa merda, quer ver? Vezes 0,65. Para que eu consiga calcular essa potência, eu precisaria descobrir quanto de água cai em quanto tempo. Concorda? O que que o exercício me forneceu de dados? Ele me forneceu a densidade da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico, e ele me deu também o que a gente chama de vazão da água. Vazão. Gente, vazão não é a mesma coisa que massa. Vazão é o quanto de água escorre por segundo, tá? Professor, eu não sei a fórmula de vazão. Pelo amor de Deus, olha a unidade. Se o cara tá falando para mim que a vazão da água é 5 metros cúbicos por segundo, gente, metro cúbico é volume, segundo é tempo. Então veja, eu sei a densidade da água e eu sei a vazão da água. O nosso problema aqui, gente, ele não é mais física, ele virou matemática. Por quê? Para eu calcular a potência, eu preciso fazer aparecer aqui na fórmula vazão e densidade. Então a gente precisa manipular matematicamente, principalmente essa massa chata aqui, ó, para fazer ela desaparecer. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouquinho aqui como é que a gente pode manipular fórmulas. Eu sei que densidade é massa por volume. E eu sei que vazão é volume por tempo. Certo? O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma mágica na qual isso aqui desapareça e no lugar disso aqui apareça isso e apareça isso. Ah, e um outro detalhe. Não pode aparecer tempo na fórmula. Por uma razão muito simples. Ele não me deu tempo. Ele não me deu tempo. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um outro jeito mais rápido de fazer. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu começo aqui escrevendo que massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. E posso escrever que volume é vazão vezes tempo. Tá bom? Observamos o que que eu fiz aqui na verdade. Isolei a massa e isolei o volume. Tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar para essas fórmulas e encaixá-las aqui dentro. Ó. Vamos lá. A potência é mgh dividido por ΔT. Eu vou fazer duas substituições, pessoal. Primeira, no lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes volume. Ok? Então, ó, potência igual a densidade vezes volume vezes G vezes H
sobre ΔT. Dá uma olhadinha. Aí você tem dois caminhos aqui. O caminho mais rápido é perceber que o que que você podia fazer? Você podia substituir no lugar do volume isso aqui, ó. Ou, se você perceber aqui, você já consegue perceber, matar rapidão, ó. O que que é volume por tempo? É a definição de vazão, chata. Então eu posso pegar essa fórmula aqui, ó, e reescrevê-la de uma outra maneira. Vai ficar D, onde D seria densidade, vezes gravidade, vezes vazão, vezes gravidade, vezes H. Essa é a segunda fórmula para calcular a potência de cachoeira. Fórmula para calcular a potência de cachoeira. Potência de cachoeira. Tá? Geralmente, quando você vai calcular a potência desse tipo de problema, né, que envolve queda d'água, ele vai te dar a informação da vazão. E a informação da vazão é que às vezes torna o exercício um pouco mais estranho, tá? Beleza? E ainda teria que multiplicar isso aqui por 0,65, né? Que é o que ele pede ali. Vamos lá. Potência hídrica. Potência hídrica é igual a densidade 10 a terceira. Ô, gente, eu vou meter tudo isso aqui no sistema internacional, tá? Então, ó, densidade, quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Vazão, quilograma por segundo. Quanto que é a vazão? 5 o quê? 5 metros cúbicos, então é 5.000 quilos, tá? Cuidado. É 5.000 quilos. Ah, não, mas eu já posso deixar em volume, tá certo. Vezes. G, 10. A altura da cachoeira. Nossa, que cachoeira ridícula. Não, não precisa dividir. Vezes 0,65, tá? Por que 0,65 mesmo? Por causa do rendimento. Quanto deu, gente? 100, 1.500. O quê? Tá estranha essa conta, hein? É verdade? A demais. Ah, então tá. Não, eu achei estranho porque eu achei que tivesse errado mesmo. Tá? Que é o quê? Que é o quê? Fala, fala. Que é mWatts? Metro watt? Mega. Peraí, então devagar, calma. Como é que eu transformo essa merda em mega? Mega é 10 elevado a sexta. 0,1625? Será que é isso? Ah, então tem alguma conta errada, uai. Ah, é? Mas peraí, vamos lá. Ah, tá, entendi. Com esse valor deu isso. Tá, então foda-se, põe uma alternativa F aí. É, não, é porque eu acho que eu quis fazer uma merda e esqueci de mudar a alternativa, tá? Isso aqui é 0,1625, 10 elevado a sexta watts. Confirma? Tá? Embora nas alternativas não tenha isso.
Peraí, nas alternativas tem sem ser o 0,65? Ah, tá. Por que que eu fui botar essa merda aí, hein? Fui tentar dificultar e estraguei a questão. Tá. Porque nas alternativas provavelmente não tinha os 65% de rendimento. Eu trabalharia só com esse valor, tá? Beleza? Então é isso. Vamos almoçar? Semana que vem, pessoal, a gente começa a eletricidade, tá? Não vou começar agora que a gente tem 15 minutos de aula. Então a gente vem com a frente de eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica e eletromag, tá bom? E amanhã a gente termina a termodinâmica. Começar a rosto. Só Carnot. Carnot e fazer exercício. Tá? Só Carnot. Só Carnot, Carlos? Soca. Só Carnot, Soca? Soca? Irnô? Idiota.